Caros internautas, especificamente da Igreja Congregação Cristã no Brasil, é com imenso pesar que vou anunciar quem é o usuário. Jesus salva só ele. Que ofende, discrimina, marginaliza os membros e a Igreja Congregação Cristã no Brasil e é membro da Igreja Assembleia de Deus em Bauru, São Paulo. Esta é a foto dele. Jesus salva só ele, ou o canal Obra Missionária Voz da Verdade. Pertencentes a Luiz Carlos. Hoje ele usa seus canais difamatórios em uma tentativa desesperadora em tentar me atingir, porque revelei sua verdadeira identidade por trás dos canais caluniadores que atacam a Igreja Congregação Cristã no Brasil. O desespero foi tão grande, que para tentar esconder suas ofensas à Igreja Congregação Cristã no Brasil, Luiz Carlos resolveu fazer um vídeo para esconder suas atitudes diabólicas em um esforço em tentar esconder suas ofensas aos membros da Igreja Congregação Cristã no Brasil. E na extrema covardia, usou a família para dizer que é uma boa pessoa. Só que os internautas não são bobos, ainda mais as pessoas que ele caluniou e ofendeu e a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Dá para bater um papo com o pastor da igreja dele, Assembleia de Deus, e fazer umas revelações sobre o comportamento do membro da igreja que ele frequenta, o barbeiro Luiz Carlos, ou mais conhecido como Jesus salva só ele. Ele odeia a Congregação Cristã no Brasil e seus membros. Descubra o porquê, vendo esse vídeo. Ele mora na rua Bernardino de Campos, número 3005 da cidade de Bauru, São Paulo. Fone de sua residência: 14 30 19 91 62. Podem conferir o endereço de sua residência pelo vídeo que ele postou. Frequenta a igreja Assembleia de Deus, Rua Presidente Kennedy, 1474, Vila Cardia, da cidade de Bauru, São Paulo. 717 013 112. Fone 14 38 79 15 28 ou 14 38 79 16 04. É um dos internautas responsáveis por ter criado esses canais, Lucala CCB, Luiz Carlos, Jesus salva só ele, Exterminador Fariseus Besta, Luiz Charlatão no Barril, Obra Missionária Voz da Verdade, com o intuito de mentir, ofender e denigrir a imagem da Igreja Congregação Cristã no Brasil e seus membros, com ofensa e palavras obscenas e de baixo calão. Sendo ele evangélico da Igreja Assembleia de Deus em Bauru, São Paulo. O endereço da igreja: Assembleia de Deus, Rua Presidente Kennedy, 1474, Vila Cardia, 717 013 112. Fone 14 38 79 15 28 ou 14 38 79 16 04. Esta é a pessoa que vive mentindo aqui na net, ofendendo os membros da Igreja Congregação Cristã no Brasil, e usou vários canais que já foram penalizados pelo YouTube, sendo fechados, caluniando e difamando a instituição religiosa Congregação Cristã no Brasil, com todo tipo de mentira, e não consegue provar nada. Fica aqui uma pergunta: será que todos os membros da igreja que ele frequenta aceitam esse tipo de comportamento? Alguém da igreja dele pode responder. Luiz Carlos. Endereço também publicado em seu vídeo: Cabeleireiros Institutos de Beleza, Rua Bernardino de Campos 3005, Vila Falcão, Bauru, São Paulo. CEP 17.050 040, terças, domingos e feriados. Fone 14 30 19 91 62. Segundo seu testemunho, foi um tóxico humano, vivia no mundo das drogas. Não afirmo, mas bem provável que hoje seja o surto de um reflexo das drogas em sua vida no passado, vindo tona ao reflexo em suas atitudes e palavras obscenas e de baixo calão, que não condiz com a estatura de um cristão, mas de uma pessoa desequilibrada, atacando pessoas e canais do YouTube, sites como uma única finalidade: ofender, mentir e denegrir a imagem da Igreja Congregação Cristã no Brasil, sendo ele membro no passado, não permanecendo por comportamento os mesmos que refletem sua vida hoje em seus atos e palavras, como podemos ler a seguir em suas próprias palavras. Veja as mentiras e ofensas que ele posta no YouTube.
Comentário de Jesus salva só ele ou Luiz Carlos. José Nicolau, se ele realmente saiu do cargo por causa do complô que Jorge Couri armou, é vergonhoso. Vocês têm um presidente mundial ladrão. Se for verdade sua gaizice pregando, viajando, pagando bofes com dinheiro dos CCBistas com uma tora no rabo no maior cargo da CC do Barril, mais de 50 anos. Num lugar que dizem que o Espírito Santo revela. E eles bebem pra caraca na CC do Barril. Álcool foi liberado no ensino de 1970 no tópico 27. Luiz Carlos de Bauru SP até hoje não possui nenhuma prova contra Jorge Couri e ainda afirma que na congregação cristã no Brasil os membros se embriagam. Nunca conseguiu provar o que disse. Tudo mentira, e mesmo que alguém se embriagasse é uma condição particular que segundo a Igreja Congregação Cristã no Brasil repudia. Veja as mentiras e ofensas que ele posta no YouTube. Jesus salva só ele comentou. Que nada, já estamos sabendo que a maior bichinha frufru até hoje se chama José Nicolau. Mais de meio século pregando na CCB do Barril, pagando bofe com dinheiro dos CCBistas, com uma tora no rabo. Esse recorde é imbatível. KKKKKKKKKKKKK. Em resposta a JC Fernandes, Luiz Carlos de Bauru, diz que é cristão em Bauru, São Paulo. Vejam o seu linguajar de cristão. Bichinha, tora no rabo. Esse é o responsável por perseguir a Igreja Congregação Cristã no Brasil e também difamar o nome do senhor José Nicolau já falecido. Os filhos desse senhor já falecido deveriam procurar ele e fazer umas perguntas a ele. O porquê dessas afirmações e ofensas e discriminação. Seria uma boa hora, além de ser crime, falar de um morto. E se o líder ou pastor da igreja dele pode nos explicar por que esta pessoa, que se diz um religioso ou cristão, que no caso deveria pregar o amor e a santidade, mas em suas palavras só se vê o ódio e todo tipo de mentira que um ser irracional pode dizer das pessoas e desta Igreja Congregação Cristã no Brasil? Alguém da igreja que ele frequenta na cidade de Bauru pode nos dizer ou responder a respeito desse cidadão que coloca no YouTube vários perfis para atacar as pessoas na net? Alguém da Assembleia de Deus pode se pronunciar? Ou será que todos da Assembleia de Deus em Bauru aceitam esse comportamento satânico? Precisamos conhecer se na Assembleia de Deus em Bauru todos agem como esse louco ou psicopata, atacando psicologicamente as pessoas desta igreja. Congregação Cristã no Brasil, como este cidadão que mente desesperadamente e ataca a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Nós precisamos entender, porque não existe lógica para isso. Uma pessoa de sã consciência não se daria o tempo para escrever tanta mentira no YouTube, como este cidadão da Assembleia de Deus de Bauru escreve. Mas se não pode conviver em sociedade, se trate, antes que faça mal a alguém ou mesmo a si próprio ou à família. Assembleia de Deus em Bauru, gostaríamos de saber qual a posição da Igreja Assembleia de Deus em Bauru sobre esse membro da igreja de vocês, ou se vocês concordam com seus ataques a pessoas e canais no YouTube promovendo o ódio e a discriminação religiosa da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Por favor, se pronunciem, pois se não pronunciarem entenderemos que vocês concordam com todos os ataques e estão do lado da mentira. E se estão do lado da mentira, do lado de Luiz Carlos, é sinal que não pregam a verdade, porque estão apoiando um caluniador, mentiroso que por muito tempo discrimina os crentes da Congregação Cristã no Brasil e a igreja também. Aguardamos algum responsável da Igreja Assembleia de Deus em Bauru se pronunciar sobre este cidadão de Bauru. Os dados dele estão no início do vídeo e seu endereço. E por último, disse ao usuário Tiago Santos, que não dá nada, disse que ofende o dono do canal no YouTube sem cortesendor há anos e que não dá nada e que não se preocupasse. Veja o comentário dele junto com outro usuário que pratica o mesmo crime em caluniar a Congregação Cristã no Brasil e que usa um perfil falso. Jesus salva só ele. Passivo de crime de falsa identidade. Mas como disse o Luiz Carlos, disse que não dá nada, pode ofender à vontade, como que a lei no Brasil não existisse para eles. Luiz Carlos. Vejam que pelo comentário, ele não tem medo nenhum do poder público e nem da lei de ser processado e está passando por cima das leis que regem nossa Constituição brasileira, como que se aqui fosse uma terra de ninguém, sem lei aonde ele pode fazer o que quiser, que não dá nada, como ele disse no comentário abaixo.
disse, em comentário: Jesus salva só ele ou Luiz Carlos. O Thiago Santos fica tranquilo que não dá nada não, sem cortesendor. Fazem anos que ela fala isso pra todo mundo, pra mim também. Depois fica mendigando pros internautas ajudar e só paga mico. Tudo que diz é mentira. Tenho postagem que diz que vai vir aqui me pegar, depois é com a polícia, depois processar. Eu só continuo insultando, porque me divirto muito. Na verdade é uma irmã e é fonte boa que descobriu, viu? Fica tranquilo que não dá nada não, kkkkkk. Em resposta a Thiago Santos. Assim como também o canal do YouTube Lucas Moraes, pertencente a Gelson Gomes de Souza, que difama a Igreja Congregação Cristã no Brasil com mentiras do tipo. Lucas Moraes comentou: sou crente há 33 anos na CCB Brás. Mesmo envergonhado, esta sujeira deste vídeo é mínima em relação à sujeira que temos no meio dos anciões aqui no Brás. Que sujeira! Se o vídeo de acusação não conseguiu provar nada. Nesse comentário o Gelson Gomes de Souza diz que é crente da CCB há 33 anos. Assim como também o canal do YouTube Lucas Moraes, pertencente a Gelson Gomes de Souza, que difama a Igreja Congregação Cristã no Brasil com mentiras do tipo. Lucas Moraes comentou: queridos e prezados, a paz de Deus, tenho 33 anos de batizado na CCB, porém depois de vários anos a alegria de 20 anos atrás voltou no meio deste povo que está congregando neste ministério de Jandira. Nesse comentário o Gelson Gomes de Souza diz que é crente da CCB há 33 anos ou é há 20 ou 33. Gelson Gomes de Souza mente descaradamente, como disse ele. Estes são os canais pertencentes ao usuário do YouTube Gelson Gomes de Souza, que ataca difamando, mentindo e caluniando a Igreja Congregação Cristã no Brasil segundo suas próprias palavras. Veja o que ele escreveu. De Gelson Tecladistas para o CCB. Sou eu que escrevi estes recados abaixo, sobre pecado de adultério não ter perdão. Eu era adventista, depois virei CCB e pequei com outro homem. Agora estou no candomblé e minha pombagira princesa manda eu postar tudo que achar contra a CCB, seja ela verdade ou mentira. O importante da minha guia do candomblé é lutar contra a CCB. Ele me prometeu dar homens para mim, se eu assim fizer. Site http://www.musicaisc.com.br/mural/mural.php.de página = 145. Assim como também o canal do YouTube Obra Missionária Voz da Verdade. Este canal pertence a Luiz Carlos e está usando um perfil falso com a foto do Tom Cruise. Link da foto falsa que não é dele. http://www.in.com/tom-cruise/galeria-namaste-cruise-744.html. Estará disponível no canal. É só clicar e ver o perfil falso desse usuário no YouTube. Passivo de crime de falsa identidade. Mas como disse o Luiz Carlos, disse que não dá nada, pode ofender à vontade. Assim como também o canal do YouTube Thiago Santos. O dono desse canal é outro internauta que calúnia, mente e discrimina a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Foto falsa do usuário Thiago Santos. Link de sua foto falsa usada no canal de Thiago Santos no YouTube. https://solarisdream.com/em/categoria/69versace.html. Inclusive os canais Obra Missionária Voz da Verdade, ou Jesus Salva Só Ele. Esses canais pertencem a Luiz Carlos, que administra e usa para atacar a congregação cristã no Brasil aqui no YouTube. E da mesma forma como disse Luiz Carlos, pode insultar, não dá nada. Assim como também o canal do YouTube São Luís Francisco do Barril. O dono desse canal é Gelson Gomes de Souza. Foto falsa do dono do canal São Luís Francisco do Barril. Link de sua foto falsa usada no canal São Luís Francisco do Barril no YouTube. http://blog/blog/blog/bebado_x_crentes.html. Inclusive os canais Gelson Gomes ou Lucas Moraes. Esses canais pertencem a Gelson Gomes de Souza, aos quais ele administra e usa para atacar a congregação cristã no Brasil aqui no YouTube.
Estes são os canais pertencentes ao usuário do YouTube, Gelson Gomes de Souza, que ataca difamando, mentindo, caluniando a Igreja Congregação Cristã no Brasil segundo suas próprias palavras. Veja o que ele escreveu. De Gelson para Paulo Matos, Suzy, José Leite odeio este José Leite e todos da CCB. Vou continuar lutando para enganar a quem puder. Eu falo de tudo, posto mensagem em depoimentos contra a CCB, tudo sou eu mesmo e vocês me desmascaram. Eu quero meu homem que virou músico na CCB de volta. Vocês tirarão ele de mim e me deixarão na fossa. Eu amava e pequei na CCB com outro homem e o que eu tinha virou músico. Odeio vocês kkkk. Vou enganar. Endereço eletrônico: http://www.musicaisc.com.br/mural/mural.php.de página igual 181. Estes são os canais pertencentes ao usuário do YouTube, Gelson Gomes de Souza, que ataca difamando, mentindo, caluniando a Igreja Congregação Cristã no Brasil segundo suas próprias palavras. Veja o que ele escreveu. De Derivados de Presbiterianos para CCB, filha da presbitéria. Kkkkkkkk. Ok. O que eu, Gelson, tecladista da Adventista e membro do Candomblé, escrevia baixo contra a CCB, não abro mão, pois eu era CCB e pequei com outro homem. Depois ele virou músico na CCB, agora odeio a CCB. Agora estou no Candomblé e disfarçadamente vou na Adventista. Minha pombagira princesa mandou eu lutar contra a CCB. Endereço eletrônico: http://www.musicaisc.com.br/mural/mural.php.de página igual 157. Estes são os canais pertencentes ao usuário do YouTube, Gelson Gomes de Souza, que ataca difamando, mentindo, caluniando a Igreja Congregação Cristã no Brasil segundo suas próprias palavras. Veja o que ele escreveu. De Gelson, tecladistas para o CCB. Sou eu que escrevi estes recados abaixo sobre pecado de adultério não ter perdão. Eu era adventista, depois virei CCB e pequei com outro homem. Agora estou no Candomblé e minha pombagira princesa manda eu postar tudo o que achar contra a CCB, seja ela verdade ou mentira. O importante da minha guia do Candomblé é lutar contra a CCB. Ele me prometeu dar homens para mim se eu assim fizer. Endereço eletrônico: http://www.musicaisc.com.br/mural/mural.php.de página igual 145. Este é o canal do responsável por todas as ofensas referente à Igreja e que há anos mente tentando denigrir a imagem da Igreja Congregação Cristã no Brasil com falsos perfis, falsas fotos de perfis e todo tipo de mentira que pode publicar para tentar acabar com a Congregação Cristã no Brasil, cometendo os crimes de falsa identidade, calúnia, difamação aos membros da Igreja Congregação Cristã no Brasil, além de seus canais mais este que também contribui com toda essa mentirada na net. De Derivados de Presbiterianos para CCB, filha da presbitéria. Kkkkkkkk. Ok. O que eu, Gelson, tecladista da Adventista e membro do Candomblé, escrevia baixo contra a CCB, não abro mão, pois eu era CCB e pequei com outro homem. Depois ele virou músico na CCB, agora odeio a CCB. Agora estou no Candomblé e disfarçadamente vou na Adventista. Minha pombagira princesa mandou eu lutar contra a CCB. Endereço eletrônico: http://www.musicaisc.com.br/mural/mural.php.de página igual 157. Além desses, existem outro usuário chamado Marcos Clementino Lopes ou Marcos Lopes. No YouTube se chama Anjo de Vigia Marcos, ou Anjo de Vigia. Segundo suas próprias palavras, pertence à Assembleia de Deus Madureira e abriu também vários canais que já foram penalizados pelo YouTube. Atualmente só possui 2 canais no YouTube para atacar e mentir contra a Igreja Congregação Cristã no Brasil. É um ex-membro da Congregação Cristã no Brasil. Provavelmente saiu desta igreja devido a esse comportamento não de um pastor, mas de um satanista mentiroso. E hoje é pastor na Assembleia de Deus Ministério Madureira, no Amazonas, em Manaus. Marcos Lopes.
O canal no YouTube de Marcos Lopes usado também para atacar os internautas e a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Com esse tipo de comentário, a Igreja Congregação Cristã no Brasil disse Anjo de Vigia a Marcos: e a tu é que tem os anciões guais e estrupadores, e o pior, o viado era o presidente deste partido kkkkkkkkkkkk. Declarações que pertencem a Marcos Lopes diz ser do Ministério de Madureira da Assembleia de Deus. Não só o Belém mas a Assembleia de Deus em geral, congrego e pastoreio na Madureira, mas isto aqui não entra, e difícil segurar mas não entra em resposta ao frase o 41. Marcos Clementino Lopes disse a Manuel Miguel: Manuel Miguel, tu tá doido é? Meu nome Marcos Clementino Lopes, eu não escondo não rapaz, eu respondia aqui por Marcos Clementino 57, um outro canal dele. Este é o homem que se diz pastor da Assembleia de Deus Madureira que se diz pastor dessa maneira. Será que a Assembleia de Deus Madureira concorda com esse comportamento do pastor da sua igreja na net? Gostaríamos de saber se na Assembleia de Deus em Madureira existe alguém que pode responder por que esta pessoa possui esse comportamento e se é ensinado a Marcos Lopes, o suposto pastor da Assembleia de Deus Madureira, a atacar a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Por favor, alguém responsável no Amazonas da Assembleia de Deus se pronuncie, porque não dá para entender por que tantos ataques de um pastor. Geralmente um pastor, um religioso, um cristão, ele prega amor, união, santidade. Mas o que este pastor Marcos Lopes faz é somente mentir e denigrir a imagem da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Por favor, alguém se pronuncie da Assembleia de Deus Setor 5 em Manaus sobre o pastor de vocês Marcos Lopes. Templo Maior, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira Campo 5. Avenida Constantino Neri, 3400 Flores, Chapada, Manaus, Amazonas. 769-05-87-95. Fone: 92 32 38 52 96. Uma de suas declarações do pastor da Assembleia de Deus Madureira, o pastor Marcos Lopes de Manaus, de 45 anos, ao usuário do YouTube Barman 611. Quanto ao que tu diz que eu sou o primeiro que tu viu, só se for tu que nunca viu, eu já vi muitos, só que eles não têm coragem de dizer, já eu não, eu falo mesmo, se eu pudesse pagar um programa de TV ou rádio, eu ia abrir a boca e falar bem alto, eu fui da CCB e sai, fui liberto por Deus desta seita, sai deste buraco e hoje sou livre. Anjo de Vigia em resposta a Barman 631. Observem que eles querem discriminar e marginalizar a congregação cristã no Brasil a qualquer preço, mentindo e caluniando isso porque ele disse que é pastor. Imagina se não fosse. Gostaríamos que a Assembleia de Deus Madureira se pronunciasse a respeito desse pastor. Responsável também pelas ofensas. No YouTube, seu endereço: Luiz Carlos, Cabeleireiros Institutos de Beleza, Rua Bernardino de Campos 3005, Vila Falcão, Bauru, São Paulo. CEP: 17050 040. Terças, domingos e feriados. Fone: 14 30 19 91 62. Qualquer posicionamento que você, sendo membro ou não da Igreja Congregação Cristã no Brasil, tomarem, estão amparados pela Constituição Brasileira nos seguintes artigos do Código Penal Brasileiro. Vou colocar alguns artigos para compreender sobre sanções e seu grau de penalidade na lei. Mas perdoem, ele não sabe o que está fazendo, é para ele mesmo, que está se destruindo a si próprio com esse monte de absurdo que escreve na net da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Crimes de ameaça, injúria, calúnia e difamação. Por ofensa e por falsa identidade. Antes de mais nada, vejamos as diferenças entre injúria, calúnia e difamação. A injúria, prevista no artigo 140 do Código Penal, é a ofensa contra a dignidade ou decoro de alguém. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa, podendo ser agravada dependendo do grau que esta notícia tomou proporção. Ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente procede mediante representação. A calúnia é a falsa imputação a alguém, de fato definido como crime. Está prevista no artigo 138 do Código Penal. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. E a difamação é a imputação feita a alguém de fato que ofende a reputação. Está prevista no artigo 139 do Código Penal. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Injúria. Artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Redação dada pela Lei N. 10.741, de 2003, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Incluído pela Lei N. 9.459, de 1997. Falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Intolerância religiosa. Intolerância religiosa é uma violação para crimes contra os direitos humanos que consiste na discriminação praticada contra pessoas que possuem credo religioso divergente do credo estabelecido como o correto ou normal em uma dada localidade. Com base na Lei 7.716 de 1989, comete este crime quem pratica, induz ou incita a discriminação ou preconceito de cunho religioso. É um comportamento, portanto, criminoso e também imoral por tolher a liberdade de expressão. Artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 2º. Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. E ainda, Jesus salva só ele, ou Luiz Carlos tentou me ameaçar com isso para não publicar esse vídeo, tentando se ausentar das ofensas que fez a congregação cristã no Brasil e seus membros. Vejam o que ele escreveu. De Luiz Carlos. Aviso. Fiquei sabendo de um tal vídeo pra VC saber que não estou brincando. Assim que VC divulgar o vídeo sobre minha pessoa, eu acionarei uma pessoa que frequenta meu ambiente de trabalho, conhece minha idoneidade e pode te dar todas as informações e conhece também minha família e frequenta a igreja. Se quiser saber se é verdade, o nome dele é Dr. Roberto Cabral Medeiros, delegado de Polícia Civil. E-mail roberto.cabral.medeiros@policiacivil.so.gov.br. Pergunte sobre mim, por favor. Já falei com o tal Jesus salva só ele e ele disse que daria uma trégua. Eu no meu caso cesto também bastante postagens sobre mim que VCS postaram. Porém eu sou ensinado a fazer o que Jesus ensinou a perdoar, por isso disse ele é Jesus salva só ele disse que vos que perdoou em nome de Jesus todos.
pois esse é o maior exemplo de cristão que podemos dar, ok? Deus te abençoe. Enviado para Peguei Você Mentindo. Além desse comentário, ainda postou isso na madrugada do dia 25 devido ao desespero, porque revelei quem é aos internautas da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Quem é ele? Jesus salva só ele. Ou Luiz Carlos, vejam. Nesse comentário ele confessou que era ele que difamava. De Luiz Carlos. Tô falando com você as em sortez e namor, vai com aquela velha e manjada falta de argumentos. Pronto, o grande mentiroso da web só repete as mesmas coisas, prevendo isso. Já te mandei até o meu vídeo, que quando achar a senha do canal eu sei que vão me bombardear. Lá porém saberão a verdade. Estranho você fazer vídeo só com o que lhes convém, sem pesquisar direito. E se você não sabe, aquilo que postei do Nicolau foi de uma cola, então meu canal é originário da postagem. Em resposta a Peguei Você Mentindo, eu tenho somente esse canal, Peguei Você Mentindo. Mas Luiz Carlos tem vários canais para atacar com colas de sites sem nenhuma credibilidade, a Igreja Congregação Cristã no Brasil e seus membros. Este é outro comentário que Luiz Carlos Jesus salva só ele, postou para mim na madrugada do dia 25 devido ao desespero. Luiz Carlos, você me deu uma ideia. Você me deu uma boa ideia. Vou tentar recuperar a senha. Jesus salva só ele, pois vão bombardear o canal. Aí colocarei como entrada do mesmo o vídeo da Rebequinha. Como não pensei nisso antes, vai ficar legal, mas pode ficar tranquilo que fecharei esse. E nem adianta usar esse comentário, que isso não é crime. Não, como te disse, só muda o canal e o nome de usuário do YouTube. Continua o mesmo e-mail, se fez também, se sabe né. Fui enviado para Peguei Você Mentindo. Aqui mais uma vez demonstrou que o canal Jesus salva só ele pertence a Luiz Carlos, está usando a tática que ama todos os CCBs e perdoa e abençoa depois daquela avalanche de ofensas que ele fez. Um esclarecimento aos internautas. Tive que por força maior, por diversas vezes interrogá-lo para poder descobrir com exatidão quem era. Jesus salva só ele, porque, se eu não fizesse essa investida, nunca poderia descobrir a pessoa que ofendia os membros da congregação cristã no Brasil. Me fiz de vizinho para poder coletar suas informações, que ao final levaram diretamente a Luiz Carlos, como vocês mesmos podem ver, com seus olhos. Sobre o outro usuário, Gelson Gomes de Souza. Tudo é verdade e podem conferir com os links dos respectivos comentários. Tive que jogar verde e colher maduro e cheguei em um dos usuários que difamaram a Igreja Congregação Cristã no Brasil e seus membros. Foi a única maneira investigativa que pude chegar até Jesus salva só ele, e Obra Missionária Voz da Verdade, e outros canais de Luiz Carlos. Ele não é o que disse, apenas estava pesquisando sobre ele, estava esperando para ter certeza de sua pessoa, e ele caiu certinho e pude revelar ele aos internautas da Congregação Cristã no Brasil. Agora está desesperado, não sabe o que faz, fez até um vídeo com sua família e de sua vida, para tentar amenizar o mal que causou aos membros e à Igreja Congregação Cristã no Brasil. Se realmente você, Luiz Carlos, diz estar arrependido e quer se desculpar com os internautas da Congregação Cristã no Brasil, peça perdão aos membros e delete todos os canais que você criou para ofender os internautas da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Agora, se quer continuar ofendendo, a escolha é sua. Seja humilde como Jesus Cristo foi e tenho certeza que todos os internautas te perdoarão. Do contrário, mostra quem realmente é. Internautas, um alerta: Luiz Carlos vai abrir outros canais, já modificou até o nome de alguns, mas ainda não fechou os existentes que denigrem a imagem dos membros e da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Vai demasiadamente me atingir na net, em uma tentativa desesperada em tentar pedir meu endereço, rosto. Eu não vou expor por um único motivo: represália. Ele é desse jeito, fala mal da Congregação Cristã no Brasil e dos membros.
Eu não sei o que esse sujeito pode querer aprontar comigo ou com minha família e por esse motivo, somente publiquei suas ofensas e mentiras. Agora ele vai tentar me atingir moralmente, em seus comentários, vídeos, tentando em uma atitude covarde usar a família, postar vídeos no desespero, tentando me atingir moralmente, como fez com os membros e com a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Esse desespero todo se deve, porque a igreja que ele frequenta está pedindo esclarecimentos sobre suas atitudes e com certeza ficou em uma saia justa. Porque afinal um verdadeiro cristão nunca faria isso que ele fez, falar mal da Igreja Congregação Cristã no Brasil de seus membros com ofensas. Agora tá dizendo em seus comentários, e em desespero, tentar me atingir. Internautas, pesem na balança o que ele disse para vocês e o que eu disse a ele. É fácil. Veja se alguma vez eu vos ofendi e quantas vezes ele foi nos canais de vocês e vos ofendeu e não vocês nos canais dele com essa finalidade. Mas perdoem, Cristo perdoou um traidor Judas, muito mais perdoaremos quem persegue e ofende os membros da congregação cristã no Brasil falsamente. Se você se sentiu prejudicado pelas declarações destas pessoas, procurem uma delegacia mais próxima de sua cidade e denuncie. A mentira é um mal que só produz prejuízo às pessoas. Vamos acabar com isso e limpar esse lixo da net, os mentirosos. Pesquisas. Vídeo de Luiz Carlos. Com endereço local em vídeos dele Luiz Carlos. Aonde estava seu endereço? Foto de vídeo postagens de Luiz Carlos. YouTube. Comentários de Luiz Carlos no canal Jesus Salva Só Ele e outros. Fotos usuário falso de Tom Cruise. http://www.in.com/tom-cruise/galeria-namaste-tom-cruise/20 34 74.html. Foto falsa usuário Thiago Santos. https://solarisdream.com/in/categoria/69versace.html. Falso usuário. Falso usuário São Luís Francisco do Barril. http://tapanacara.com.br/blog/2010/10/piada_core x_crentes.html. Endereço de igrejas, listas telefônicas e em próprios sites de igrejas que possuem endereço e telefone. Todas informações de domínio público.